Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JBcast. E galera, vocês já sabem, né? Aqui é o lugar onde Jesus é o centro da nossa conversa. E eu estou aqui mais uma vez com esses dois jovens ilustres aqui. Meu amigo aqui, Mário Júnior. Seja bem-vindo, Mário. Mais uma vez aí, até vocês aguentarem. Vou estar falando de Jesus aí. É, isso aí. E o Felipe Lau. O Lau. Fala galera, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, só misericórdia, mas se me chamaram de novo porque tá sendo legal, tá sendo benção. Tá sendo benção, é. Por enquanto tá bom, tô brincando. Mas pessoal, hoje é um momento muito especial pra gente. Vocês já viram aí, né, quem já viu alguns episódios aí, que a gente gravou um online, né? Nós três também gravamos online. Perdão pela minha voz, inclusive, hoje tá bem melhor, hein? É, problemas técnicos, normal, né? Mas olha só, isso aqui é estrutura, né? O pessoal tem abençoado, pessoas têm abençoado a gente. Papai. Se você quiser abençoar a gente, também pode abençoar a gente. Exatamente, vocês podem abençoar a gente. Aí que acontece? A gente conseguiu cadastrar nossa conta aqui, né? Como afiliados da Amazon. Não é isso, Lau? Como afiliados da Amazon. E para quem não sabe como funciona, é como um sistema de comissão, né? Assim, vocês comprando qualquer coisa na Amazon através do nosso link, a gente vai ganhar alguma porcentagem ali de comissão. É pequena, mas já vai ajudar muito o nosso ministério. Então, se você quer abençoar o nosso ministério de alguma forma, nosso podcast, tem muita coisa aqui que é doada, é emprestada, né? E a gente está construindo devagarzinho a estrutura, né? A estrutura. A gente está improvisando aqui em casa, tá bonito o negócio. Mas a gente sabe que a gente pode melhorar. Então, se você quer abençoar a nossa vida de alguma forma, você não vai pagar nem um centavo a mais por isso, mas na Amazon, você, comprando através do nosso link, você vai abençoar o nosso ministério. E eu vou deixar o link aqui, tá? No YouTube aí, Spotify, essas plataformas de áudio. Qualquer coisa, manda no comentário aí que a gente manda. É importante também falar que se você acredita que é um projeto intencional de Deus, você pode ser intencional também, você não precisa comprar um livro, você pode ofertar diretamente. Isso aqui é um projeto, custa dinheiro, somos homens, mulheres de Deus que vêm aqui para abençoar vidas, então sinta-se à vontade. É isso. E sem medo, né, de falar sobre isso, sem medo nenhum. Sobre dinheiro, enfim, a gente lida muito bem com isso. Se não quiser dar nada também, Deus vai mandar o corvo, né? Ainda se abençoado. Deus vai mandar o corvo. Deus vai mandar alguém, ou qualquer coisa, ou qualquer pessoa. Gente, então a gente quer falar hoje com vocês, a gente quer começar uma série de estudos, olha só. A gente vai falar sobre os 7 milagres que Jesus realizou em João, no livro de João. Na verdade, assim, há uma discussão sobre o 8º, que seria o andar por cima das águas, né? E mandar o mar se acalmar. Algumas pessoas reconhecem como milagre, outras não, mas a gente vai focar em 7 milagres mesmo. E o primeiro, se você for olhar lá no livro de João, capítulo 2, é o milagre em Caná da Galileia, no casamento, né? Vulgo água em vinho, né? Transformando água em vinho. Então eu queria, como a gente costuma fazer, eu queria ler o texto aqui para vocês, para a gente entrar nesse assunto aí. João, capítulo 2, a partir do versículo 1 mesmo, beleza? Vou ler aqui, beleza? Vamos lá. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificação cerimonial. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Bastante coisa, né? Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho,
e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, como eu disse, para a gente iniciar aqui, é uma série de 7, né, milagres, 7 milagres que Jesus realizou, ou sinais. Aí tem uma questão também. E eu queria começar perguntando, né, para os dois jovens aqui, para a nossa conversa, qual a diferença, né? Se existe uma diferença, se há uma diferença, qual seria a diferença de um milagre para um sinal? Existe essa diferença? Por mais que são termos que possam ser utilizados de forma similar, no nosso meio tem uma diferença, né? Então, a gente pode dizer que milagre é algo inexplicável. Não dá para explicar um milagre. Então, o milagre ele vai manifestar o poder de Deus, a ação de Deus na vida de uma pessoa, na vida de alguém. Mas o sinal, a gente pode dizer que ele vai um pouquinho além. O sinal ele vai apontar para algo futuro. Uhum. Então, a gente pode dizer que todo milagre não é necessariamente um sinal, mas todo sinal é um milagre. Sim. E é interessante aí, para a gente já começar o assunto, que vai dizer aí que Jesus realizou um sinal. Então, o que Jesus fez ali, por mais simples que as pessoas acham que é, claro que não é simples, porque transformar alguém em vinho, né? Mas em relação aos outros milagres que Jesus fez, né? Está apontando para alguma coisa que a gente vai descobrir aqui hoje. Né? Alguma coisa Jesus não estava fazendo de forma só para, vamos ajudar a festa a se manter aqui, né? Jesus estava apontando para algum lugar. Então, acho que ficou claro, né? Ficou. O sinal sempre vai apontar para algo. Isso. E é bem legal isso que você está falando, porque algumas pessoas acham comum, assim, transformar água em vinho, mas a gente vê, até aquele professor, né, Adalto Lourenço, que faleceu há pouco tempo, né, infelizmente, ele tenta explicar um pouco esse milagre de Jesus, e de que não tem como, é impossível ser algo simples, porque ele transformou a matéria, a natureza de alguma coisa que era a água, em uma natureza totalmente diferente, que era o vinho, né? O único milagre que Jesus faz isso. Uhum. É o Ele único muda a milagre. natureza. Ele muda a natureza. A gente pode falar lá, mas e do pão? O do pão ele não mudou, ele multiplicou aquilo ali. Agora, de transformar algo em outra coisa... Isso quer dizer alguma coisa, né? E lá, o que você quer falar sobre esse início aí? Se a gente for olhar, é legal entender a diferença entre sinal e milagre e o porquê esse sinal, porque a transformar água em vinho está sendo dito que é um sinal por conta dos apontamentos que acontecem posterior ali, né? O texto já fica implícito quando Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora. Então, existe algo relacionado ao que estava acontecendo ali, né? Para que Jesus usasse essa fala. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar a pensar a respeito do propósito final pelo qual Jesus veio, né? Por esse ser o primeiro sinal de Jesus, é muito claro que ele vai apontar para o final, né? Do início para o final. Então, se a gente quiser começar a falar a respeito disso daí, enquanto sinal, transformar água em vinho, a gente pode pensar no vinho posteriormente colocado na ceia, que tem uma representação a respeito da transformação que a aliança nos proporciona, né? A gente já está entrando. Já deu. Já deu tiro. Já acertou o alvo. Mas o que acontece? Você falou um pouco sobre agora que Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora, né? Nesse comentário aqui, que eu tenho aqui, gente, muito legal. Quem quiser também, eu vou deixar o link aí também, né? Quem quiser comprar através do link vai ajudar a gente. O comentário bíblico histórico-cultural da Bíblia. É bem legal, isso aqui é do Novo Testamento, eu tenho também do Antigo, né? São 2 volumes. E aqui, quando ele fala um pouco sobre essa chegada à minha hora, é interessante que ele cita até essa expressão, a minha hora, para aquele povo, né? Para aquela cultura,
quando alguém fala, chegou a minha hora, chegada a minha hora, está falando literalmente da morte daquela pessoa. Então, parece que quando Jesus fala para Maria, a ideia que dá, conhecendo a cultura, é que ele já sabia, tipo assim, quando eu começar meu ministério, eu já tenho um destino, é a cruz, né? É a morte. Então, quando ele fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora, acho que ele está falando, não chegou o momento de eu morrer ainda, né? Do sacrifício, né? Então, já, assim, são detalhes, muitos detalhes. Sim, e se você ler o livro de João, essa expressão é usada muitas vezes. Por exemplo, tem situações que fala que ele estava pregando na sinagoga, mas ninguém prendeu ele porque ainda não era chegada a hora. Aí, e vai ter versículos que Jesus vai dizer assim, vamos para Jerusalém porque é chegada a minha hora. Aí, Então, realmente aponta para o destino dele, né? Para a cruz dele. Quando ele fala, então, da mulher ainda não é chegada a minha hora, ele não está dando um fora na mãe dele, simplesmente. Não, né? não. Inclusive, esse mulher, até aqui no comentário também ele fala um pouco sobre isso. Uma forma carinhosa, né? Uma forma respeitosa, né? Ele bota até um exemplo aqui, ele fala que é como se fosse madame, hoje em dia. A gente não usa tanto essa expressão hoje, mas é muito usada, né? É muito ele comum. repete, quando estava na cruz, que ele fala para João, ele fala, mulher, eis aí o teu filho. É uma forma respeitosa. Uma forma respeitosa. Então, para tirar essa dúvida, que realmente, quando a gente lê, no contexto que a gente vive, parece que ele está ali, né, sendo grosso com a mãe dele, né? Mas já me falaram isso. Falaram, poxa, ele foi grosso com a mãe dele. Vezes, mulher, tua fé te salvou. Então, ele estava falando sobre algo que ela não entendia, né? Essa é a questão. Maria estava tentando apressar alguma coisa ali? Eu acho que não, porque assim, a gente fala que esse foi o primeiro milagre de Jesus e a partir daí começou o ministério, mas Jesus já tinha começado a recrutar os discípulos, né? Você fala ali... Tanto é que ele foi com os discípulos para a festa. Exatamente, alguns discípulos já estavam na festa. Então, meio que o ministério de Jesus já tinha começado por isso que eu entendo que não é que Jesus não queria operar o milagre, ele realmente estava dando uma dica, olha só, ainda não é chegada a minha hora. O que vai ser feito aqui é um apontamento para algo futuro que já está determinado e que é o meu propósito final. Então, a ideia não é que Jesus não queria operar o milagre, não queria operar o sinal. Ele queria só dar uma dica do que viria. E deixar bem claro também que ali, para mim, ele deixa claro para a mãe dele que não é ela que vai mandar nele o que ele vai fazer, como vai fazer. O responsável por aquilo é o Pai que está no céu. Então, ele fala assim, opa, peraí. Acho que ali Jesus até repreende, mas não no mulher, mas ele deixa claro para Maria que, olha, a nossa relação mudou. Sim. Eu cresci, Cara, agora... Isso é legal a gente conversar, porque assim, ela sempre, durante a vida toda de Jesus, ela tinha a expectativa de que ele seria libertador. E a gente talvez possa pensar que ela guardava as coisas no coração. Exatamente. E ela tinha, de repente, o mesmo pensamento que os discípulos tinham, que Jesus seria um libertador físico, né, a respeito do tempo que eles viviam e tal. E Jesus se referia a ela falando, olha só, a partir do tempo do meu pai, do modo que meu pai quer, traz esse pensamento de que eu sei que você tem essa expectativa, né? Essa expectativa tem que se cumprir segundo a vontade do meu pai. E isso serve pra gente aí, né? Os pais que estão nos ouvindo. É verdade. Os nossos filhos têm um dono, né? Nossos filhos são do Senhor. Então vai ter um momento que você vai deixar eles irem, vai não ter tem que jeito, deixar. vai ter que abrir mão, o relacionamento vai mudar, essa é a vontade de Deus, não que eles vão abandonar vocês, que a gente tem um princípio para cumprir no reino de Deus, mas nossos filhos são de Deus, para a glória dele. Posso falar da outra parte? Né? Pode. Como pai da Helena, eu tenho policiar as minhas expectativas. Porque ao mesmo tempo que eu quero que ela seja uma mulher de Deus, ou que ela rompa, que ela faça muitas coisas para Deus, que ela seja bem sucedida na vida dela familiar e tal, eu preciso entender que os propósitos de Deus não são os meus propósitos. O que eu posso fazer é educar, ensinar, que é um desabafo de pai, tá? Não estava nem no script. Mas entender que eu sou o pai dela daqui, mas que o pai dela de verdade, o superior pai, o pai perfeito, que vai direcionar os passos dela, que eu preciso ensinar ela a ouvir a voz dele. E é difícil, não é fácil. Porque a gente como ser humano, a gente sempre tem um sonho, né? Para alguém. Eu não sou pai ainda, mas com certeza eu vou olhar para o meu filho, para minha filha e falar, não, eu quero que seja médico, sei lá, eu quero que seja
contador, contadora, mas nem sempre essa expectativa é de Deus, né? Então, de repente, Maria passava um pouco por isso também. Pode acontecer, né? Já que Maria também é humana como a gente, com certeza ela tinha alguma expectativa nele. E pode ser que nesse momento, quando Jesus dá essa frase, pode estar dando um corte, né, no bom sentido, fala, não, agora é o meu momento, né? Tentou apressar, tá, mas ele deve ter ouvido a voz de Deus. Naquele momento falou, não, esse é o momento, pode fazer o milagre. Mas eu acho assim que ela entendeu o recado de Jesus naquele tempo. Tanto é que eu vendo o texto, eu acho que ela passa a confiar. Uhum. Porque ela fala assim, olha, eu sei que ele vai fazer alguma coisa na hora certa. Então ela fala aqui ela vira para o pessoal, para os empregados e diz, ó, façam tudo que ele mandar. Ele está no controle. Sim. Então só obedeça. O que ele tiver que fazer, ele vai fazer aqui. Sim. Faça tudo o que ele mandar, eu já vi umas 2 ou 3 pessoas falando sobre isso, que é basicamente a mesma expressão que José, que o Egito, né, José do Egito lá, que usaram que Faraó, né, usou para José do Egito. Quando José chegou para organizar tudo, aí Faraó virou para o povo e falou, ó, faça tudo o que esse cara mandar, né? Faça tudo o que José mandar. Então, até o autor aqui também, ele coloca essa história, ele fala que isso pode estar apontando para a história de José, uma referência, né? Que a gente sabe que a Bíblia era toda interligada. Sim. Então, pode ser que isso tenha a ver de alguém que chegou para resolver o problema, que é Jesus, e na época lá era José para resolver o problema de Faraó, do Egito. Jesus chegou para resolver o problema e alguém precisava ouvi-lo. Então, a mãe de Jesus falou, faça tudo o que ele mandar. E toda mãe é profética, né? Toda mãe tem o dom da profecia. Toda mãe tem o dom da... Começa nisso aí, leva o guarda-chuva, ou não vai em tal lugar. Não anda com fulano. Mas isso é interessante porque eu acho que a mãe é a pessoa que tem o amor mais aproximado que Deus tem por nós. Então, assim, Maria conhecia Jesus como ninguém. Claro que o pai conhecia muito mais, mas Maria conhecia Jesus muito bem. Então, parece que ela quis ali, sentiu, acho que a dor daquele casal, né? Acabou Sim. o vinho. 7 dias de festa. Se eu não me engano, aqui fala que era o 4º dia. Então, é isso. E chegaram 3 dias depois. Isso. A gente não sabe se estava no final ali do casamento, porque a festa geralmente do meio pro 3 final. a 7 dias. Com certeza dava mais pro final por conta do ter acabado o vinho, né? Já estava do meio pro final. O mestre de cerimônia, né, também fala, né? Deixou o melhor vinho para o final. Para o final. Então já estava no final, realmente. Já estava no final. Então, tipo assim, eu imagino que ela sentiu a dor daquele casal. Ele pode ter sentido, poxa, acabou o vinho, a coisa mais importante da nossa nação, né? Da cultura deles. E ela sentiu aquela dor e assim, não foi de modo maldoso dela. Ela queria ver Jesus operando aquele milagre ali, fazendo aquele casamento dar certo, né? Que também tem uma ideia muito forte sobre casamento, literalmente, né? Não só a área profética, falar do vinho novo, né? A gente vai entrar nesse assunto. Mas, olha assim, é algo muito importante também o cuidado que Deus tem com o casamento, né? Com a família. E Maria já demonstrava esse afeto pela família, pelo plano de Deus, né? Que é o casamento. Não é à toa que o primeiro milagre é feito num casamento. Não é à toa, né? Não é à toa. Não é por acaso. E assim, Maria teve muita fé, né? Porque é o primeiro milagre. Então, Jesus não tinha feito até então nada que propusesse que ele seria a solução para a questão. Mas, de algum modo, não sei se o Espírito Santo tocou ela naquele momento, para que ela tivesse fé e entendesse que Jesus que era a solução para que o casamento desse certo, né? Para que o casamento continuasse segundo o plano estabelecido. Então, a fé de Maria foi ativada, mesmo que ela não tivesse a resposta e que Jesus era a resposta. Ela nunca, já que a Bíblia fala que foi o primeiro, a gente confia. Ela nunca viu Jesus operando um milagre. Não, ninguém viu. Então, você até falou no outro podcast sobre católica diz o católica diz o contrário. Isso. Mas a gente entende que na Bíblia os livros apócrifos dizem que Jesus fez sinais na infância, né? Sim.
Mas aqui, segundo Segundo a Segundo nossa Bíblia, João, e a gente entende como verdade. foi o primeiro O milagre. primeiro. Então ninguém viu Jesus operando milagre. Vamos dizer assim que Mas Jesus ela era confiou. meio anônimo, né? É. Jesus acabou de ser batizado, quem viu ali viu que o Espírito Santo desceu. Ele acabou de formar os primeiros discípulos, mas até para os discípulos era algo novo ainda, né? E ficou, porque assim, não foi um sinal visto por todo mundo da festa. Só quem soube mesmo foi Maria, os discípulos, E os talvez a empregados. galera que levou ali as talhas de água, mas fora eles... A princípio Nem o ninguém mestre de sabia. sala soube. Nem o mestre de Exatamente. sala. Isso foi algo, acho que a gente já consegue ver uma intenção de Deus nisso, né? E voltando aqui, é muito interessante essa questão, pelo fato de Deus escolher fazer um milagre ali para poucas pessoas primeiro, né? Não foi um milagre, depois, obviamente, passou ao conhecimento de todos. Mas naquele momento ali, o milagre foi para poucos, ou para quase ninguém, né? A mãe de Jesus sabia, o próprio Jesus sabia, os empregados. E os discípulos, talvez os noivos não soubessem, a gente não sabe. Mas eu acho que aí já tem uma intenção muito importante de Deus. Que assim, as coisas principais, vamos dizer, do reino, as coisas grandes do reino, ele não revela para qualquer um ou de qualquer forma. É necessário que você esteja num lugar de intimidade para conhecer algumas coisas de Deus, os pensamentos de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho não chega ao entendimento de todos, porque o Evangelho para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. Né? Nesse que Paulo fala em Romanos 1:16, eu acho. O Evangelho, ele fala, para mim o Evangelho é o poder de Deus. Então, assim, existem alguns momentos que nem todo mundo vai ficar sabendo também, de alguns milagres, de algumas coisas, mas é importante saber que Deus está fazendo. Por mais que os noivos talvez não soubessem, mas o milagre estava sendo operado naquele momento. É interessante também que o primeiro milagre de Jesus não foi uma cura, não foi uma libertação. O primeiro milagre de Jesus foi no meio da família. Foi no meio de um casamento, né? Então, ele já deixa o recado ali que família é prioridade. A família é a base de tudo. Então, e você vê que não foi um milagre para chamar muita atenção, mas tinha um propósito final no milagre, que é aqueles camaradas que ele estava chamando, o texto vai dizer que no final eles creram. Exatamente. Então tinha uma finalidade de primeiro em quem anda comigo, porque se quem anda comigo não acredita no que eu faço, vai ficar um pouco mais difícil, né? Ele fez por de dentro, né? Para eles entenderem primeiro, né? Tanto é que Jesus muitas vezes ele faz os milagres e fala, não conta para ninguém. Porque, como a gente vai falar que a gente falou no início, ainda não era o momento dele, né? Ainda não é chegada a minha hora. Mas chegou o momento que Isso é interessante, né? Que Jesus sempre queria estar oculto. Então, ele fazia um milagre, curava um cego e falava, volta para tua casa, mas não conta para ninguém que eu te fiz isso. Então, não deixava ninguém revelar que ele era o Messias. Ele falava para os discípulos, não fala que eu sou o Messias. Mas a primeira pessoa que ele revela que ele é o Messias é uma mulher samaritana. E eu fiquei tentando imaginar os discípulos. 4, né? Fiquei tentando imaginar os discípulos. Pô, ele nunca deixou a gente falar, mas ele deixou a mulher, ele se revelou para a mulher e deixou ela contar para todo mundo da cidade. E ela contou para todo mundo. E os samaritanos ainda. Samaritanos. O povo que eles tinham uma Então rixa, Jesus né? era muito intencional, né? A gente não... A profundidade de Jesus é muito grande. E uma coisa interessante também é a questão das talhas, né? Que eram talhas de purificação. Uhum. E a gente volta lá um pouquinho quando a gente falou de sinal. Ou seja, se é um sinal, está apontando para alguma coisa. E ali nós cremos, né? O pessoal pode falar um pouquinho mais aí, mas as talhas eram algo para purificação, para lavar as mãos, faziam parte do ritual da lei. Então apontava para a aliança que Deus tinha dado para Moisés. E ali, de forma representativa, Jesus está derramando algo novo. É como se ele estivesse apontando para o seu reino, para a nova aliança que ele havia estabelecer. E é claro que a gente sempre fala nesse texto, a gente fala, vinho representa alegria. E sim, representa. Mas eu vejo ali de forma profética também como sangue da nova aliança, né? Porque ele vai dizer que aquele fruto da vide representaria isso. Então é como se Jesus estivesse apontando no seu primeiro milagre que estava chegando algo novo. Bem interessante. Nova aliança.
E aí, ó, Isaías até profetizou aqui, capítulo 25 de Isaías, verso 6, lá até falou no início do podcast, ele diz assim, ó, em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Nada é sem intenção, Não, né? é sem intenção. Se a gente for... Toda profecia ela tem um cumprimento local, né, um cumprimento específico para o momento, mas ele tem um apontamento no que de fato é o teor máximo da Bíblia, que é a plano de redenção que vem em Jesus. Então, mesmo coisas pequenas, mesmo a gente vai falar dos outros milagres e os sinais que Jesus vai fazendo, os apontamentos que ele vai fazendo para a restauração e para a nova aliança, né? Mas a gente olhando aqui para esse milagre especificamente, né, transformar água em vinho, você vê que Jesus nem toca nas talhas. Jesus só manda pegar enche de água e leva para que seja verificado pelo mestre de cerimônia e a água se transformou em vinho. Então... E da onde veio aqueles 720 litros, né? O peixe não fala, mas é muita água, gente. Não sei se tinha um poço perto, não sei... Ah, tinha um bom poço, não é possível. Mas eles foram conduzidos a operarem daquela maneira para que eles pudessem ser... Como é que eu vou colocar isso? Mas houve um esforço para que o vinho viesse. Mas os donos da festa, né, nem se movimentaram. Sim. Talvez nem souberam, né, que o vinho acabou. Souberam, mas a questão é de que o esforço que foi feito não foi pelos donos da festa. Eles foram beneficiados pelo sangue, pelo vinho. Assim como nós somos beneficiados pelo sangue. Não há esforço que façamos. Alguém fez um esforço. Mas não é pelo meu mérito, não é pelo que eu faço. Alguém foi lá e derramou a graça sobre nossas vidas. Isso é muito incrível, assim. E não é à toa, assim, a gente vai viajando no texto, mas eu acho que é interessante ser num casamento porque apontava para outro casamento. Exatamente. Então tinha outro casamento dentro daquele casamento. Para Para outras bodas. Então, Jesus queria apresentar ali uma nova aliança, um novo voto. Quem quer casar comigo, né? Eu vou trazer algo novo para vocês. E nesse casamento não vai faltar vinho, né? Não vai faltar vinho. Nesse casamento não vai faltar alegria, não vai faltar intimidade, comunhão. E não vai faltar alegria melhor que qualquer outra alegria. Porque o vinho era melhor que qualquer outro vinho. Então a alegria de servir a Cristo e estar aliançado com Ele, ser redimido por Ele, é maior que qualquer outra alegria. Eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que tem agora. Isso aí. E eram 6 tagas, né? E número 6 na Bíblia é o número do homem, né? Então, o homem foi criado, por exemplo, no 6º dia. E a gente também pode pensar como aquelas 6 tagas fossem nós. Né? Então, elas precisavam ser formadas ali, talhadas. Então, quanto mais funda, mais coisa cabia. Quanto menos funda, menos coisa cabia. Então, aquilo ali representa a gente. A gente precisa ser moldado pelo Senhor. Então, talhas eram algo duro, que representava o nosso coração. E também já haviam profetizados. E que seu coração vai ser trocado, hein? Esse coração de pedra aí vai ser transformado em coração de carne. E aí vai dizer que Jesus manda encher com água. E a água vai representar a palavra de Deus, vai representar o Espírito Santo. Depois, numa outra festa, Jesus vai dizer, quem quiser beber, venha. E aí ele transforma aquilo ali num vinho novo. Então isso é muito interessante, que também pode apontar para a transformação que ele ia vir trazendo nas nossas próprias vidas. Acho que era isso que eu queria dizer, né? Porque Jesus não precisou tocar na água. A água encheu as talhas e a partir delas serem cheias da palavra, né? Assim como nós somos cheios da palavra, existe a transformação. Então, Jesus manda trazerem as talhas, encherem as talhas,
e a transformação acontece progressivamente. Então, é mais ou menos isso que eu queria ter dito e me engoli. Poxa, é muito, muito legal, gente. Como a gente falou, tô repetindo aqui mais uma vez, nada é sem intenção, nada é sem intenção. Principalmente falando de Jesus, né? Tudo que ele faz, ele tem uma segunda intenção boa, né? Ele tem uma segunda intenção, ele quer mudar, quer transformar. E o fato de Jesus iniciar o seu ministério fazendo um milagre desse, eu acho que ele já quer também ali mostrar que, tipo assim, não precisa de tocar, não precisa botar a mão. É pela palavra dele. É pela palavra. É o poder de Deus que se manifesta de modo invisível, né? E é muito legal a gente pensar um pouco no texto, agora pensando um pouco do lado histórico, é que a gente pensa, poxa, mas Jesus entrou no casamento ali do nada, né? A gente vê alguns comentários, né? Inclusive no nosso amigo aqui também fala um pouco sobre isso, que era muito comum nas festas, como duravam 7 dias, né? Geralmente casamentos duravam 7 dias. Era muito comum nessas festas chamarem todo tipo de pessoa possível. Porque só a família, é bem provável que não encheria a festa, não ia ficar os 7 dias. Até porque, por mais que a festa durasse 7 dias, as pessoas não tinham 7 dias de folga dos seus trabalhos. Não é igual hoje, a gente sabe, mas enfim, todo mundo tinha o seu cotidiano, né? Então era normal que chamassem mestres, era normal que chamassem pessoas importantes, pessoas de nomes na época. E Jesus, ele já estava trilhando esse caminho de mestre, né? Ele a Bíblia fala que ele já foi com seus discípulos, então ele já era reconhecido de alguma forma como um mestre, de alguém muito inteligente, de alguém que tem uma mensagem para passar. Mas a ideia que dá é que esse casal não fazia parte da família de Jesus. A ideia que dá é que essa família não era conhecidos assim, não era amigos de Jesus, mas a gente pode entender que de alguma forma Jesus, entre aspas, né, foi chamado ali por acaso, entre aspas. Vamos botar aspas aqui porque, primeiro, que o texto não fala, e segundo, que nada é por acaso. Nada é por acaso. Mas Jesus foi chamado ali, de repente, por ele ser um mestre. Não tinha uma segunda intenção, vou chamar Jesus porque vai que dá um problema e está aqui, né? Não foi com essa intenção, vamos chamar Jesus porque se acontecer um negócio ele vai fazer um milagre. Foi o primeiro. Mas foi muito bom eles terem convidado Jesus. Foi muito bom eles terem chamado Jesus, porque onde Jesus está, a gente aprende agora com esse texto, alguma coisa tem que acontecer. E se alguma coisa de errado acontecer, ele vai fazer essa coisa errada se transformar em certo, né? Porque essa é a natureza de Jesus, endireitar aquilo que não está endireitado. Então, é uma coisa muito importante para a gente aprender aqui. Todo tipo de festa convida Jesus, né? Qualquer tipo de coisa que vai fazer é importante, é primordial que convide Jesus, porque alguma coisa você vai precisar dele e ele vai estar lá. Você lembra daquele podcast que a gente fez primeiro, né? Eu falei a respeito de Jesus ter assumido o papel de dar graças sempre, né? Da mesma forma, Jesus era o convidado, mas em algum momento ele deixou de ser o convidado e passou a ser aquele que promovia algo na festa, né? O anfitrião. Não vou dizer o anfitrião. O anfitrião oculto ali no caso, né? Mas ele era um convidado. Mas a partir do momento que Jesus entra, o que nós passamos para as outras pessoas provém dele, não mais de nós. Sim. E a chave eu acho que está naquela frase de Maria, né? Faça tudo o que ele mandar. Tudo que ele mandar. A partir que a gente faz tudo que Jesus manda, quando eu coloco água no copo do meu amigo, é Jesus que está colocando água para ele. Quando eu dou uma palavra para o meu amigo, é Jesus que está dando uma palavra para ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é primordial, né? Mas o fato de Jesus estar ali, né, não impediu de o vinho acabar. Exatamente. Isso é algo interessante, né? Então, o fato, por exemplo, de Jesus estar no barco não impediu a tempestade de vir. Mas existe uma lição importante por trás disso, né? Por mais que as coisas aconteçam, é importante que ele esteja presente. Exatamente. Porque só ele pode fazer algo, né? E aí tu falou também sobre essa questão. O fato de Lázaro também ser amigo de Jesus não impediu que ele morresse. Quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava muito doente, ele podia falar, cura Lázaro lá, e Lázaro ia ser curado.
Mas ele já sabia, porque na conversa dele com o pai, ele falou, deixa Lázaro morrer, fica tranquilo, depois de 4 dias eu te levo lá e você vai fazer. Porque ele só fazia o que viu o pai fazer, então Jesus não se movimentava por pressões. Só voltando um pouquinho, bem pouquinho, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Entendendo que o representa a felicidade, a alegria, em algum momento, mesmo Jesus estando na festa, a alegria acabou. É muito importante que a gente, eu digo a gente, né, não só enquanto pregadores ou coisa do tipo, mas enquanto cristãos, a gente não venda uma utopia de que, cara, vem para Jesus que a sua vida vai melhorar e você não vai ter mais tristeza, sua depressão vai embora. Acontece que em algumas situações a gente vai estar triste, dependendo da situação que tiver a sua vida, como tiver o seu corpo, de repente você vai passar por um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, e nós não somos isentos, nós estamos no mundo, no mundo tereis aflições. Então, Jesus estar na festa não nos permite, não nos dá a autorização de pregar que os problemas vão acabar. Ou que necessariamente ele vai se mover na hora que eu quero. Exatamente, porque a gente eu vim de um ambiente muito neopentecostal, então eu passei por situações em que as pessoas estavam em quadros depressivos e na época não falava muito sobre ansiedade, porque não parece, mas eu sou um pouquinho velho. Na época não se falava muito sobre isso, principalmente dentro da igreja, era um tabu. Sim. E qualquer coisa ligada a esses quadros, Satanás, né? Era o diabo, era o demônio, você precisa de oração, você precisa... E, cara, Elias passou por situações adversas. O profeta que tinha contato direto com Deus, conversava direto com Deus e passou por quadros muito complicados. Então, o fato de sermos servos de Deus, Jesus estar na nossa casa, Jesus habitar em nós, não nos livra de passar determinadas situações, tanto emocionais quanto clínicas, mas é entender que Ele é o nosso socorro. E da mesma forma que Ele é o nosso socorro para o emocional, Ele também é o nosso socorro físico. Então, poxa, eu posso orar para que Jesus me cure da depressão? Pode, ore, mas vai ao médico. Isso. Procura um especialista, mas ora também, porque ele também pode te curar. Eu acho importante falar sobre isso para que a gente realmente, no nosso meio, a gente não vive esse tabu, mas em muitos locais, muitas pessoas passam por situações assim e são reprimidas por conta de uma ideia errada sobre teologia. Sim. Agora também, voltando um pouco sobre o lado cultural, né? A gente vê que no texto aqui fala que o o mestre-sala, né? Em algumas versões fala o mestre-sala. Ele provou o vinho que Jesus fez e ele falou, poxa, geralmente o melhor vinho é servido no início, né? Geralmente o melhor vinho é servido no início e com o passar do tempo vai sendo servido o pior vinho, né? O vinho mais barato. O pessoal já tá meio pra lá do que pra cá, não vai perceber. Tá meio alterado. Mas começa a servir depois, né? Para continuar dando sequência à festa. Mas assim, para vocês, assim, o que a gente pode aprender, né? O que esse texto ele pode trazer pra gente? De servir o melhor, depois servindo o pior. Tem alguma coisa que a gente pode tirar desse texto aí? Sempre tem alguma coisa, né? Assim, as pessoas costumam dizer, né, falar que, cuidado que o casamento não é uma lua de mel eterna, né? Então talvez isso pode acontecer nos casamentos, né? De a gente dar o nosso melhor, seu momento mais alegre nos primeiros anos. Mas será que depois a qualidade do vinho, da alegria do casamento, ela não vai se diluindo? E como é que a gente precisa fazer para que seja mantido a qualidade do vinho ou até melhorado, né? E aí, o que vocês falam aí? Vocês já tem mais tempo de casado que eu, você já tá na hora de eu tô tentando descobrir, vai. É um aprendizado constante, né? Cara, eu tento no máximo entender que por mais que a gente tenha as nossas individualidades, né? Eu não sou mais um indivíduo simplesmente. A Amanda faz parte de mim. Então as necessidades dela são as minhas necessidades.
As tristezas dela são as minhas tristezas. Os pastores sempre falam, né? Se o outro sentiu, a dor é válida. Independente, pode ser Coisa mais boa a pra coisa você. mais boa possível. Mas se o outro sentiu, a dor é válida. Então a gente tem que atender e prestar atenção. Como eu estou muito no início do casamento ainda, né? Ainda não, a gente ainda tem recursos, né, de não deixar cair na rotina, ficar observando para ver, poxa, esse problema aqui a gente precisa tratar. Mas eu acredito que ao decorrer dos anos, ao contrário do que se espera, é que essa dinâmica entre os dois fique mais fluida. Porque você já tem um conhecimento mais apurado. Assim, eu e a Ana vamos fazer 3 anos de casado agora. 3 anos? E Eu acho que são 3 anos. se ela tivesse aqui. Corta essa parte. Mas a gente vai fazer 3 anos. É 3 anos, é 3 anos. É 3 anos. Vai dar, tá lá. Eu já fiz 3, eu fiz 3 agora, mês passado. É 21. Não é 21? 21, então é 3, né? A 21 só um ano, você quer falar o dia. 21. Deixa pra lá. Então, 3 anos de casado. Eu já conheço muito da Amanda para evitar determinados comportamentos em mim, não para que ela não fique triste comigo, mas evitar determinados comportamentos em mim que me entristeçam dentro do relacionamento. Poxa, eu chego em casa do trabalho, ela passou o dia todo com a Helena, longe de mim. Eu sei que ela quer atenção. Poxa, eu vou ficar no celular? Eu sei que se eu ficar no celular, ela vai ficar triste, vai reclamar comigo, aí eu vou ficar triste com ela. Poxa, esse entendimento já está apurado o suficiente para eu passar por cima dele e falar: vou dar atenção à minha esposa quando chegar em casa. Pô, tô cansado, mas eu preciso encontrar contentamento e alegria nessa decisão. Porque, cara, se a gente for fazer só o que a gente quer, a gente vai achar que está feliz porque a gente está satisfazendo nossas vontades. Só que a felicidade não é satisfazer nossas vontades, é o conjunto completo, é ver o macro. Então, isso, pelo menos, é o que eu tenho abordado na minha vida, né? Conversando com a Amanda, conversando com os nossos líderes, né? E o pensamento que eu tenho estabelecido dentro da minha casa, para que o vinho não estrague, para que o vinho não fique ruim. Aí o John tá bem nos três. Tem um cara ali, ó. Tem um cara aqui com a gente bate muito. Inocência tá ali. Mais de 10 anos de casado. Mas é muito importante isso, porque assim como o exemplo desse casal, o vinho novo é servido melhor, como era a cultura da época. E depois o vinho pior era servido. Mas teve um momento que o vinho acabou, né? Se a gente for pensar nesse sentido de alegria, de avivamento do casamento, né? A alegria acabou no casamento, né? Como avivamento. Teve um momento que o vinho novo, o melhor, foi servido. Aí foi caindo o vinho, a qualidade, isso. Chegou um momento que acabou. E aí, como é que faz? Chama SAMU, chama Jesus. Importante Jesus estar, a gente já falou sobre isso, Exatamente. Né? Importante é Jesus estar. Mas acho que algo simbólico que Jesus faz, que a gente já falou aqui, ó, é que a primeira coisa que ele faz é para encher de água. Porque antes da água não vem o vinho. Ali no milagre, né? Sim. Então, se o casal não tiver numa busca constante de palavra, de oração, essa alegria não vai retornar. Fica aí a dica para você, ó, faça devocionais com a tua esposa de vez em quando. Exato. É importante chamar Jesus para perto, porque é difícil vir faltar quando Jesus está, porque a palavra de Deus diz que na presença do Senhor há plenitude e alegria. Então, e algo interessante aqui também, eu não sei se eu vou achar, mas... Só dentro disso ainda... Vai falando enquanto uma palavra para os homens que estão assistindo, que estão vendo. A responsabilidade de encher as talhas de água é sua. Não é... a esposa é a coluna de oração, é show. Mas você, como sacerdote da casa, você tem a responsabilidade de ser o provedor espiritual da tua família. Poxa...
minha esposa busca muito, conhece muito da palavra, por glória a Deus, mas não é comparando níveis, mas quem tem que direcionar espiritualmente e, ó, vamos buscar juntos é o homem. É o homem. Exato. Então, o homem é a Atitude, atitude de fazer E isso. ratificando o que o Lau está falando, até com a palavra de Deus, lá em Efésios 5, quando fala de casamento, ele vai dizer assim, ó, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Exatamente. Então o Esse dever é concordo. seu. É. Dever é seu de encher as talhas para que Jesus possa derramar o vinho dele novamente. E é legal porque esse ato de encher a talha, Jesus não faz, né? Jesus não mete a mão. Interessante. E nem ele que pega água. E nem ele pega água. Ele manda lá. O texto não fala, mas provavelmente eles se viraram para achar água ali, né? Vai buscar, faz tudo o que ele mandar. O que ele fala? Enche as talhas de água. Então, tipo assim, é exatamente o texto que o Mário acabou de ler aqui em Efésios. Existe uma demanda, né, no casamento. Existe uma demanda entre nós e a nossa esposa, para quem é casado. Vai correr atrás da água, meu amigo. Algo interessante que vocês estão falando é que nem todo milagre Jesus age sozinho. Esse é um exemplo desse. Outro é o do cego. Jesus não fala assim, ó, veio aqui com lodo, tá, abre os olhos aí que você vai ver. Fala, ó, vai lá no tanque de Siloé, Se lavar. que significa o enviado, você se lava e você vai voltar a ver. Se ele não vai lá, ele não volta a ver. Existe a ação e reação. Exato. Né? Jesus faz a ação e a gente tem que reagir de Tem alguma situações forma. que ele vai de primeira, mas tem outros mistérios que ele vai exigir uma ação de você. Porque, por exemplo, Lázaro, por exemplo. Lázaro Tava não fez morto, nada. tadinho. A mulher corcunda também, né? Geralmente Jesus perguntava, né? O que queres que eu te faça? Nesse texto, a gente aprendeu com o nosso discipulador, que é um dos únicos milagres que Jesus não pergunta nada, ele já chega expulsando um demônio, que deixava aquela mulher curvada há tantos anos e foi a ação dele diretamente. É engraçado, né? As formas de Jesus se movimentar são misteriosas. São misteriosas. E multiforma, né? Como a pessoa fala. São de várias formas. A gente tem aqui a nossa Bíblia como regra, né? Regra de fé e prática. Mas a forma de Deus operar é muito particular. Ele faz da forma como ele quer, ele levanta quem ele quer, abate quem ele quer, não é isso, né? Isso é pentecostal. Ele faz da forma como ele quer, é a forma como ele tem de trabalhar. E não tem um piripimpim, ó, isso aqui sempre vai dar certo. Não existe aconteceu com Moisés, né? Aconteceu com Moisés. Moisés achou que... Não, eu já fiz, eu bati, saiu água, é só bater de novo. Por mais que o texto diz que o Senhor mandou ele falar, ele se lembrou, bateu e o pior de tudo lá, que deu resultado, né? A água saiu de novo. A água saiu, mas a água saiu amarga. E nem tudo que produz resultado é sinal de que Deus está por trás daquilo. Meu Deus. Isso merece um corte, né? Isso é muito importante. Vocês querem ponderar mais alguma coisa? Não, acho que a gente esgotou. Falando de casamento, falando sobre apontamento, falando bastante coisa. Agora, então, para fazer como se fosse um resumo, até o ponto final ali, o sinal. Qual seria o sinal mais importante desse texto? Que a gente poderia falar, não, Jesus fez o que ele fez, tal, ele queria apontar para onde? A gente pode botar um apontamento? Queria traçar uma divisão entre a antiga aliança e a nova aliança. Acho que o que o Mário falou. Quis apontar um novo reino, né, Léo? Exatamente. E eu acho interessante porque quando a gente lê todo o primeiro, segundo domingo, ou terceiro domingo, não sei como é que é na tua igreja, mas toda vez que a gente ceia, a gente lê aquele texto, né, que tendo dado graças e partiu diz, tomando o cálice do novo sangue, esse é o meu sangue, né? O sangue da nova aliança. Cara, ali no contexto judeu, quando Jesus estava na mesa ali antes de ser traído, que ele oferece o cálice, aquilo ali ele estava falando de forma clara: vocês querem casar comigo? Se vocês beberem, vocês estão casando comigo. Vocês querem casar comigo? Ali ele estava... Aí eu lembro de Caná também, né? Porque é o que eu falo, era um casamento dentro de outro casamento. E aí no momento certo, na instauração da ceia, Jesus faz o pedido de casamento que se estende até hoje.
Então, se tem alguém aí que está nos ouvindo também, né, John, Isso. que deseja fazer uma aliança com o Senhor, aceite o cálice dele, ele tem o melhor para a nossa vida. Como o Lau falou, a gente não vai vender nenhuma fartura, alegria, você vai passar por dificuldades, mas com ele, né? Com ele. E a Bíblia fala que é gozo do Espírito Santo, né? Estando com ele é sinônimo e é certeza de um espírito cheio de alegria. E tem uma promessa, que ele vai transformar a nossa tristeza em alegria. Isso. Não no nosso tempo, mas naquele grande dia. Naquele grande dia. Onde a gente vai fazer o quê? Vai Vamos cear de novo. cear e nas bodas, né? Mais uma festa, mais um casamento. Mais um casamento. Mais um casamento. Então, quer falar mais alguma coisa, Lau? Encerramos por aqui. Amém. Amém? E, gente, ó, foi isso. Como eu falei, volto a repetir, isso aqui é uma série, a gente vai falar sobre os 7 milagres de Jesus. É até uma coisa interessante que eu vi um rapaz falando sobre isso, e a gente vai tratar sobre isso também um pouco mais à frente, mas são 7 milagres que é como se eles fizessem como se completassem, né? Quando João escreve o livro dele, ele fala sobre esses 7 milagres, ele está querendo fechar uma ideia. A gente vai trabalhar isso mais para frente, vocês ficam ligados aí. E nessa ideia de fechar um ciclo, o que fica no meio é o 4º milagre, que é justamente a multiplicação dos pães. Então existem 3 milagres de um lado, 3 milagres de outro, e o que está ali no centro é o 4º milagre, a multiplicação dos pães. Se vocês não perdiam esse episódio, não. Não perde nenhum, não. Tá vendo? Fica com todos aí. Fica com todos. A gente vai falar sobre cada um deles, mas a gente espera que você esteja gostando, espera que você seja edificado, né? Que é o principal. A gente espera que o Espírito Santo de alguma forma esteja trabalhando no seu coração. E eu vou pedir um favor para você, né? Manda isso aí para algum amigo, pelo amor de Deus. Manda esse podcast aí, esse episódio para um amigo. Se edificou a sua vida, vai edificar a vida de outras pessoas, com certeza. Com certeza. Porque por mais que a gente esteja falando aqui, a palavra de Deus que está sendo falada, de alguma maneira ela vai penetrar os corações. Então manda para algum amigo, compartilha com ele aí, alguma amiga que você acha que precisa ouvir o que foi falado. E nós cremos que a palavra de Deus é poderosa para fazer o que ela é apta para fazer. Ela não vai voltar sozinha, né? Vazia, melhor dizendo. E é isso, gente. Muito obrigado por estar aqui até agora. Vai dar, acho que uns 50 minutos aí de episódio, mais ou menos. E muito obrigado. Dá uma olhada no link da descrição. Não esquecem, galera. Olha aí o link na descrição. A gente vai botar os links aí lá da Amazon. Gente, compra na Amazon. Com o nosso link. Mas que você seja abençoado e muito obrigado, tá? Valeu. Tchau.